Olá, semioticistas! Hoje nós vamos dar início a uma nova etapa entre a nossa série de vídeos e nós vamos realizar a leitura e o comentário do livro do Denis Bertrand, intitulado Caminhos da Semiótica Literária. Na verdade, como nós vamos ver, ele vai fazer uma espécie de percurso dentro da semiótica. E vamos tratar hoje de uma introdução ao livro e algumas definições concernentes a essa área. Então, em primeiro lugar, nós nos perguntamos nos vídeos anteriores de que trata exatamente a semiótica, ou seja, qual é o objeto de estudo da semiótica. E o livro do Bertrand, ele inicia na sua introdução exatamente com a seguinte frase: o objeto da semiótica é o sentido. O objeto da semiótica é o sentido. Bom, que é um domínio infinitamente vasto do qual se ocupa o conjunto de disciplinas que constituem as ciências humanas, da filosofia à linguística, da antropologia à história, da psicologia à sociologia. No entanto, uma restrição, portanto, se impõe logo no início. A semiótica, ela se interessa pelo parecer do sentido, que se apreende por meio de formas ou das formas de linguagem, e mais concretamente dos discursos que o manifestam, tornando-o comunicável e partilhável, ainda que parcialmente. Então, o livro do Bertrand, ele tem por objetivo apresentar de maneira metódica a semiótica geral, em sua origem e em seu desenvolvimento mais atuais, focalizando um dos seus campos de exercício privilegiado, que é o discurso literário. Bom, nós vamos iniciar vendo algumas definições relacionadas à semiótica e que nos parecem que são importantes, que nós tenhamos em conta. Bom, são duas denominações da disciplina que têm estado tradicionalmente em concorrência. A denominação de semiologia e semiótica. Bom, ambas denominações elas se diferenciam, elas se distinguem da semântica. A semântica ela designa a parte da linguística que tem por objeto o estudo das significações lexicais, tomadas em sua evolução na semântica histórica, ou nas relações constitutivas do sentido das palavras. E aí estamos tratando da semântica sincrônica. Então, a semiologia e a semiótica têm em comum o fato de ultrapassarem a semântica em dois sentidos. Primeiro, para além da palavra, para além da oração, para além da frase. Elas encaram os fenômenos significantes em sua globalidade discursiva. E, sobretudo, também não para além da simples língua natural. A semiologia, a semiótica, elas consideram a significação como um objeto próprio, transversal às diferentes linguagens que lhe dão forma e asseguram-lhe a eficiência. Então, a distinção teórica e metodológica entre a semiologia e a semiótica, por sua vez, ela está mais ligada às transformações históricas de sua formação recente no campo das ciências da linguagem. Nós vamos salientar progressivamente essa distinção ao analisar algumas das numerosas definições que acompanharam seu desenvolvimento. Certo? Então, primeiro nós vamos considerar duas definições de semiologia. Primeira, a definição que aparece no curso de Linguística Geral de Ferdinand Saussure, onde ele diz que semiologia é ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida social. De novo, Ferdinand Saussure diz que semiologia é a ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida social. Uma segunda definição, que aparece em Petit Robert, ela diz que a semiologia é ciência que estuda os sistemas de signos.
sejam línguas, códigos, sinalizações, etc. Então, as duas definições elas mostram a extensão considerável do seu objeto, né, que é o universo geral dos signos, bem além da mera língua, né? Assim, no texto fundador, frequentemente citado, do qual foi extraída a sua definição, Saussure ele diz o seguinte, que a língua é um sistema de signos que exprimem ideias. E ela é, portanto, comparável à escrita, ao alfabeto dos surdo-mudos, aos ritos simbólicos, às formas de polidez, aos sinais militares, etc. O signo objeto da semiologia abrange, pois, as diferentes linguagens que lhe dão forma de expressão. As linguagens verbais, sejam oral ou escrita, as não verbais, seja visual, a plástica, a gestual, a musical, etc. Ou as chamadas sincréticas, que são aquelas que combinam várias linguagens, como, por exemplo, o teatro. Então, a semiologia ou semiótica, ela postula a unicidade do fenômeno da significação, quaisquer que sejam as linguagens que o exprimam e o manifestem. No entanto, uma diferença entre essas duas definições salta aos nossos olhos. O Petit-Robert ele fala em sistemas de signos, enquanto o Saussure ele fala na vida dos signos, envolvendo assim, além do sistema, a sua realização dinâmica em forma de discurso e a sua inserção na comunicação social. A semiótica francesa, principalmente sob o impulso de Greimas, ela se esforçará para realizar esse programa, sempre associando estreitamente as duas dimensões, a do sistema e a do processo. Bom, nós vamos considerar agora uma outra definição, a de semiótica. No mesmo dicionário de Petit-Robert, nesse dicionário, semiótica é definida de forma dupla. Primeiro, ela diz que a semiótica é teoria geral dos signos e de sua articulação no pensamento, está relacionado com a lógica. Segundo, diz que é uma teoria dos signos e do sentido e de sua circulação na sociedade, está relacionado com a semiologia. Cada uma dessas definições, ela delineia o campo de duas concepções distintas de semiótica, que estão na origem de duas grandes tradições e que nós aqui nos limitaremos a tentar localizá-las. Seria a semiótica americana e a semiótica europeia. A primeira, americana, que é fundamentada na obra do filósofo e do lógico Charles Sanders Peirce, ela se atém especialmente ao modo de produção do signo. São os esquemas inferenciais do raciocínio, a dedução, a indução, a abdução. E ela também se atém à sua relação com a realidade referencial pela mediação do chamado interpretante, que é de onde vem a tipologia dos signos, né? É o ícone, o índice, o símbolo. Essa semiótica é uma semiótica lógica e cognitiva, que é desvinculada de qualquer ancoragem nas formas linguageiras. Já a segunda, a semiótica francesa, ao contrário da primeira, ela tem as suas raízes na teoria da linguagem, mostrando assim a sua filiação a Saussure. Também a sua filiação aos seus postulados estruturais e a sua concepção da língua como instituição social. Então, é esta a segunda semiótica, cujos principais modelos de análise são os de origem linguística, e é exatamente esta semiótica que nós vamos desenvolver aqui. Ela é, às vezes, conhecida pelo nome de Escola de Paris. Bom, o segundo enunciado definicional, por outro lado, ele estabelece uma distinção sugestiva. Ele fala que é teoria do signo e do sentido.
Distinção importante de fato, pois ela determina a especificidade da semiótica com relação à concepção redutora a que sempre associou a semiologia. Uma tipologia analítica dos sistemas de signos reduzida aos códigos de sinais de caráter informativo e referencial, por exemplo, código rodoviário, sinalizações, etc. Então, tal redução, ela evidentemente é grosseira e abusivamente parcial. Basta pensar, por exemplo, na obra de Roland Barthes, que encarnou a semiologia francesa nas décadas de 70 e 80. Então, se nós podemos globalmente caracterizá-la como uma semiologia da conotação, é porque ela não tem absolutamente nada a ver com um projeto de análise denotativa dos signos. Ao contrário, o sentido e o valor são literalmente filtrados e selecionados pelos crios conotativos de leitura, significações secundárias que na realidade ocupam o primeiro plano na comunicação social. Assim, para ele, a ideologia seria, em suma, a forma dos significados de conotação, ou seja, as significações envolvidas pelas denominações da disciplina, semiologia e semiótica, são também, como nós estamos vendo aqui, fortemente determinadas pelos valores conotativos engendrados pelo uso, pelas conjunturas da história e pelos efeitos passageiros da moda. Seja como for, a distinção signo-sentido, no segundo enunciado de Petit-Robert, ela é preciosa. Ela permite determinar o lugar exato do exercício semiótico, ou seja, não é do signo empírico e de suas codificações, de que a semiótica não diz quase nada. Na verdade, é do sentido que o signo suscita, que ele articula e que o atravessa. Os contornos da disciplina tornam-se mais precisos e nos conduzem a uma terceira definição. O objeto da semiótica é explicitar as estruturas significantes que modelam o discurso social e o discurso individual. Então, a linha divisória está aqui bem definida. Vejam que a palavra signo, nessa definição, ela desapareceu. É que já não se trata mais do signo, se trata da significação. Então, não faltam metáforas para definir esse espaço próprio de intervenção da semiótica, que é difícil de nomear, pois escapa à percepção empírica. Algumas dessas metáforas, como o olhar semiótico recai sobre a linha de flutuação do signo, ou quando se diz que o signo é a parte emersa do iceberg do sentido. Então, essas metáforas espaciais, elas instalam a análise do sentido sobre o signo. Indicam, assim, a hipótese estrutural que está na base do método, que o seu objeto não é o signo, mas as relações estruturais subjacentes e reconstruíveis que produzem a significação. Bom, na obra clássica, Fortuna Crítica da nossa área, a obra Semântica Estrutural de Greimas, e Greimas diz assim nessa obra, na página 30. A língua não é um sistema de signos, mas uma reunião de estruturas de significação. Ele precisa, em uma outra obra intitulada Sémiotique et Sciences Sociales, que o linguista, mesmo que esteja curioso por saber como se constituem os signos, o linguista ele retém apenas o momento de sua dissolução, que lhe abre a possibilidade de analisar as formas linguísticas situadas aquém e além do signo. A semiótica, assim compreendida, é uma teoria da relação. Os termos, entre aspas, são unidades significantes de qualquer grandeza,
empiricamente isoláveis. Do ponto de vista da significação, esses termos são apenas interseções de relações apreendidas e articuladas em diferentes níveis de análise. E as estruturas relacionais de ordem semântica e sintática se desdobram em séries organizadas de dependências, isto é, de hierarquias. As regularidades em tais estruturas e reconstruídas a partir das próprias manifestações textuais dão lugar a construções menos ou mais formalizadas, que permitem transformá-las em modelos. Esses modelos enunciativos, narrativos, figurativos, passionais são implicitamente convocados ou revogados pelo exercício concreto do discurso. Quer se trate dos vestígios de discurso depositados na memória coletiva, como, por exemplo, nos modelos narrativos estereotipados e outras formas discursivas e fraseológicas cristalizadas, que ocupam um lugar considerável no uso cotidiano da palavra, e quer se trate de um discurso individual, inédito e criador, formador de novos usos da linguagem, como na escrita dos textos literários. Enfim, nós vamos examinar uma última definição mais técnica que estabelece as bases programáticas do projeto semiótico. Ela diz o seguinte: a teoria semiótica deve apresentar-se inicialmente como o que ela é, ou seja, como uma teoria da significação. Sua primeira preocupação será, pois, explicar sob a forma de uma construção conceitual as condições da apreensão e da produção do sentido. A sequência do artigo do qual se extraiu essa definição oferece um amplo panorama do canteiro de obras teórico. Inicialmente, a significação como apreensão das diferenças, em seguida, sua representação em uma estrutura elementar, depois, sua complexificação em um percurso global que simula a geração do sentido, desde as estruturas profundas até as estruturas de superfície, e, por fim, a sua operacionalização pelo filtro que é a instância da enunciação. Então, eis aí, em largos traços, a economia geral da teoria semiótica. Suas divisões sucessivas poderiam facilmente indicar a segmentação de um percurso introdutório à disciplina. Tal esquema, entretanto, corresponderia a um estágio, que seria no início da década de 1980, de uma teoria em contínua remodelação.